Alô, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós nesse dia, 17, de junho de 2021. E graças a Deus, estamos aqui em perseverança, procurando aí, descobrir o caminho das virgens prudentes para podermos imitá-las, e sermos contados como uma delas, naquele grande dia do arrebatamento da igreja, que é o próximo acontecimento da criação, O próximo grande acontecimento da criação vai ser o arrebatamento da igreja. As virgens prudentes, Aquelas que têm nos seus candeeiros muito azeite, E a chama está forte e firme, que é a fé, Que representa a fé. Então, vamos continuar aqui com a nossa pequena meditação diária, Perseguindo aí as virgens prudentes, os escritos, a história da igreja, história dessas virgens prudentes, Que nós acreditamos que elas existiram durante todas as épocas, Depois da fundação da igreja. Porque senão, se elas não tivessem existido, com certeza nós estávamos sob o reino do Satanás, A besta fera, O reino da besta. Mas não estamos, Então vamos continuar aqui, nós estamos aqui na primeira epístola de Pedro, paramos aqui no capítulo 14, que está escrito o quê? Mas também se padeceres por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor, a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E nos tempos de hoje, irmão, o negócio está difícil, Porque ninguém quer ouvir, a palavra da razão, A palavra da salvação. Porque estão procurando para si, como diz lá o Paulo em Timóteo, procurando para si ensinadores segundo a sua concupiscência. Ou seja, eu tenho uma opinião na cabeça, formo uma opinião na cabeça, aí eu vou procurar alguém que pensa como eu, para me ensinar mais bobagens, digamos assim. Então é isso aí, está difícil. A qualquer que a gente fala sobre a salvação, sobre Cristo, sobre Jesus, eles simplesmente não dão valor nenhum. No 16, 3,16 de 1 de Pedro, tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Então essa boa consciência é o que nós estamos procurando, perseguindo, para podermos exatamente entender, aquilo que Paulo disse, Entender o quê? O comprimento, a largura, a altura e a profundidade da doutrina, Dos ensinamentos, do Senhor Jesus, dos apóstolos e dos profetas, onde Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, No 17, porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Se eu padeço fazendo mal, eu estou sendo justiçado, Se eu padeço fazendo bem, eu estou sendo injustiçado. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, Os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca,
na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então, quando Jesus morreu, ele desceu, né, as profundezas, né, para pregar aquelas pessoas que não tiveram oportunidade, né, de ouvir a pregação ou de Noé, ou não quiseram ouvir, né, ou de Noé, ou de Abel, ou de Enoque, né, e de tantos outros que temeram a Deus antes de Noé, né. Não ouviram, então o Senhor Jesus foi lá, né, se apresentou, mas ele também foi para resgatar, né, os espíritos daqueles que se salvaram, né? Resgatou os espíritos de Abel, desde Abel até aquele momento daqueles que tinham morrido, né? Na esperança, né? Que foi pregada pelos profetas. E aí ele vai fazer aqui essa alegoria aqui, né? Que também, né, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo, não do despojamento da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, né, tendo subido ao céu, havendo-se sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Então tudo está sob as mãos, né, do Senhor Jesus. Ele está governando, com certeza, né, como sempre esteve, né. E aqui ele faz essa alegoria aqui do batismo, né, com a Arca de Noé, né. A Arca de Noé que salvou 8 pessoas, né, no meio daquela multidão, ele fazendo alegoria aí com o batismo. E quando ele fala aqui, né, não no despojamento da imundície da carne, isso aqui é a circuncisão. O que era a circuncisão se não era exatamente isso aqui, que era o despojamento da imundície da carne, né? E por aqui a gente vê que realmente o batismo, né, ou melhor, a circuncisão é a sombra do batismo, né? Aí no capítulo 4, ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, né? Para que no tempo em que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então foi para isso que nós nos inscrevemos na igreja, né? Na congregação, para fazer a vontade do Deus Altíssimo, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Para não vivermos mais segundo as nossas concupiscências, vaidades, né? Porque é bastante, que no seu tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias, né? E acham estranho, né, não corredes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, né? Então nós já estamos dando conta de tudo o que nós fazemos, inclusive do que falamos, né? Porque o juízo começa pela igreja. Então ele está colocando aqui qual é o modo de vida da igreja, quais são os costumes da igreja, né? O costume da igreja é fazer a vontade do Deus Altíssimo, né? E reprovar essas ações aí que fazíamos antigamente, né? Como gentios, ou que concordávamos com elas, né? Dissoluções, concupiscências, borrachices, né? Glutonarias, bebedices abomináveis, idolatrias, né? E que as pessoas hoje, né, acham, né, acham de
de querer exatamente nos julgar por isso, né? Não é isso? E vamos parar por aqui hoje, né, irmãos? Amanhã continuaremos, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus Cristo. Paz seja com todos nós durante esse dia.